Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Clube do Livro, do grupo Mindset Águia. E nós estamos estudando as leis do universo, ou seja, as leis que regem e que faz com que o fluxo da vida, da criação, consiga cada vez mais se desenvolver numa harmonia perfeita, como é as coisas da criação deste universo. No encontro passado, nós tivemos a oportunidade de falar sobre a lei da atração. E neste encontro de hoje, no nosso oitavo encontro, nós iremos falar sobre as leis do universo, mais precisamente a lei da transmutação perpétua de energia. Uma lei diferente que veio da junção de alguns estudos sobre as leis do universo, tá? Para quem não sabe, nós começamos estudando o livro do Raymond Holliwell e depois a gente acabou conectando outras leis do universo e as leis espirituais do sucesso em um condensado. E nós estamos estudando aí as principais leis, os principais movimentos que regem o universo. No encontro de hoje, falando sobre a lei da transmutação perpétua de energia, vem aí então a essência dessa lei. Toda energia está em constante transformação. Energia pode ser elevada, refinada e transmutada. A transmutação nada mais é do que o poder de transformação. Você pegar uma energia e transformar em outra energia. Um impulso energético que vem até você, você canaliza esta energia e transforma, transmuta essa energia. E essa energia pode ser elevada, ela pode ser refinada, ou seja, trabalhada, e ela pode ser transformada. Nada no universo é estático. Emoções, pensamentos, situações e vibrações estão sempre mudando de forma. Você lembra lá quando falava nas aulas de física, né, que nada no universo se perde, tudo se transforma, tudo é energia. E essa energia não deixa simplesmente de existir. Ela muda de um estado para outro. E a lei da transmutação perpétua vai de nos dizer que nós temos a capacidade de transformar a energia. Essa lei ensina que energia mais elevada pode transformar a energia mais densa. Vamos então aos principais ensinamentos desta lei. Número 1, tudo é energia em movimento. Se lembra lá? Tudo no universo está em movimento. Desde o átomo, desde a menor partícula visível, tudo está em movimento. Logo, se tudo está em movimento, tudo está gerando energia. Estados como o medo, tristeza, raiva e ansiedade não são permanentes. Eles são formas de energia que podem ser transformados. Então, quando você está lá sentindo uma tristeza, sentindo um medo, uma angústia, uma raiva, uma ansiedade, lembre-se sempre que esses sentimentos eles não são permanentes, né? Esses estados emocionais não são permanentes. Eles são formas de energia. Logo, se eles são formas de energia, pelo poder da transmutação da energia, ele pode ser transformado. Então, quando vier aquele sentimento, você se lembra. Essa energia pode ser transformada. Número 2, consciência elevada transforma vibração. Quando você eleva a sua consciência através de gratidão, amor, presença, compreensão, você transmuta a energia ao seu redor. Incrível. Porque, como sempre, nos nossos encontros, parece que o tema ele tem correlação direta com as situações que a gente vai vivendo ao longo do nosso dia a dia, né, pessoal? Acho que vocês já puderam perceber isso. A gente traz a, o estudo, o conhecimento aqui para o nosso encontro, e as situações semelhantes que têm relação com aquele tema acabam acontecendo até vezes antes dos encontros, né? E eu quero compartilhar isso com vocês, porque nesse fim de semana eu pude perceber um movimento da gratidão de forma muito nítida.
no sentido de olhar para as coisas, olhar para a oportunidade de estar vivo, de existir, de poder vibrar bons momentos, de poder enxergar as coisas pelo lado cheio do copo e não pelo lado vazio, né? Vocês já ouviram falar sobre a parábola aí do copo com água? Olha só, tem um copo aqui, ó, que ele tem metade de água, certo? Vocês estão vendo aí? O copo está com metade de água. Quando eu olho para esse copo, eu posso ver, nossa, que legal, tem metade do copo de água. Muito bom. Ou eu posso olhar, nossa, metade do copo está vazio. É o mesmo copo. Umas pessoas preferem olhar pelo lado da reclamação, lado negativo, né? O lado da falta, da escassez. Esse copo tem metade vazio. E tem outras pessoas que preferem olhar pelo lado da abundância, da gratidão. Nossa, o copo tem metade de água. Me serve, né? E essa teoria serve também para a vida. Por mais desafiador que sejam os momentos que nós estamos enfrentando, sempre há um lado positivo, algo para se extrair de aprendizado, de crescimento. Vocês podem observar, talvez não na hora exata do fato, do acontecimento, da situação, né, que às vezes nós somos tomados pelas emoções, mas você pode parar para refletir que alguma coisa, algum ensinamento você vai tirar dali. Eu tive conversando com um amigo também no final de semana e a gente estava falando justamente sobre esse assunto. Olha que interessante. Nós estávamos falando sobre o poder da gratidão. E aí ele me contou de um episódio que ele teve, se eu não me engano, com o primo dele, ou foi com, não, com o irmão dele. Ele estava saindo para. Ele sempre trabalhava, né? Saía para trabalhar com o irmão. O irmão ia pilotando uma moto e ele ia na garupa, porque eles trabalhavam próximos. E aí, naquele dia em si, era aniversário da mãe deles, parece. Ou estava próximo, algo do tipo. Mas ele disse que se sentiu bastante incomodado aquele dia. Saiu com o irmão de moto e ele falou que eles passaram o dia incomodado, pensando o que a gente vai fazer no aniversário da mãe e tal. E ele disse que incomodado, um dia estranho. E ele muito atento e preocupado no trânsito, né? Ele ficava falando pro irmão dele, ó, cuidado, o carro ali e tal. E ele falou que não era costumeiro isso. E ele disse que próximo a chegar em casa, eles foram fechados pela caminhonete. E a caminhonete jogou eles no chão. E aí, assim, o irmão quebrou parte da clavícula e tal. Eles se machucaram, mas os dois conseguiram sair com vida desse acidente. E ele me disse que o maior aprendizado que ele teve, mesmo com uma situação tão desafiadora como essa, foi de que a intuição dele já estava conversando com ele. Ao longo do dia ele não estava se sentindo bem. E ele percebeu que o universo dá sinais. E por muitas das vezes a gente acaba não conseguindo interpretar essa intuição. Mas ele disse que a partir daquele momento ele passou a dar mais ouvidos para a intuição dele. Então, até uma situação dessa, bem desafiadora, né? Foi possível tirar um proveito, tirar uma lição. Então, nós temos essa opção de sempre buscar olhar as coisas pelo lado positivo. Claro que não estou falando de uma positividade tóxica, tudo tem que ser positivo. Não, vão ter momentos e está tudo bem. Você tem emoções. E essas emoções, elas podem dirigir a sua vida, literalmente. Quando você passa a interpretar e entender que as suas emoções, elas são uma espécie de termômetro, de sinal do seu estado vibratório, você passa a notá-las de uma maneira diferente. Pega só a visão. Você tem as suas emoções que funcionam como um radar para dizer como está o seu estado vibratório, aonde está o seu foco. Você começa às vezes a sentir uma ansiedade, começa a sentir um incômodo, uma raiva, enfim, começa a observar suas emoções. Elas estão diretamente conectadas ao seu estado vibracional, seu estado de frequência. Como é que está a sua energia? Onde é que está o seu foco? Então, ao observar as suas emoções, você passa a ter um termômetro de como está os seus pensamentos, o seu foco. Aonde está o seu foco? Então, seguindo aqui, você transmuta a energia ao seu redor quando você está
em frequências de gratidão, de amor, de presença, de compreensão. E buscar esses estados quando você está em algum momento desafiador, eu sei que é desafiador. Porém, esse é um exercício que fica para todos nós aqui. É aquele negócio, né? Ninguém falou que ia ser fácil. Ó, a evolução, vir para a Terra, evoluir, aprender, ninguém falou que ia ser fácil. Tem os desafios. Mas entenda uma coisa: os desafios são feitos para fazer com que você cresça. Por mais desafiador que seja, entenda, sempre atrás de um fracasso existe a semente de um sucesso equivalente. Você só não vai acessar se você desistir. Sei que às vezes dá vontade de desistir, que é desafiador, que a gente fica cansado, tá tudo bem. Ficou cansado, vai lá e descansa. Tira um momento para você, bota o pé na terra. A terra, a energia. Deixa a energia sair, descer pela natureza, pela terra, voltar para o lugar de onde ela veio. Muda o foco. O professor Hélio Couto, pessoa que eu admiro bastante, tive a honra de participar dos estudos do professor Hélio Couto. Ele sempre falava, se você viu que você está sobrecarregado ali, que você não está conseguindo converter aquela energia, aquela emoção, sai um pouco daquele problema. Vai respirar, vai ver um filme, vai caminhar, muda a frequência, sai daquela energia ali, não fica insistindo. Nós somos seres humanos, ninguém aqui é ainda, né, um super humano, né, ao ponto de você ter que suportar tudo isso sozinho, ali naquele momento. Você pode sair da situação para que você possa olhar ela de um outro ângulo, quando a situação está muito desafiadora. Por isso, pessoas muito conscientes mudam ambientes inteiros. E é incrível ver isso na prática. Você começa a ficar cada vez mais habituado a manter a sua frequência. Em que sentido? Cara, você começa a ver gratidão nas coisas mais simples. Foi o exemplo que eu dei para vocês. Eu passei um fim de semana assim que eu fiquei surpreso do quão bom é você passar a organizar, não. Você passar a visualizar e a interpretar as coisas que acontecem como as coisas que têm que acontecer. Você confia, você acredita, você entende que todas as coisas acontecem por algum motivo. Independente de serem coisas desafiadoras ou não, tá tudo no seu devido lugar. Eu estou aqui trabalhando a minha gratidão. Eu acordei. Primeira coisa, eu respirei. A oportunidade de você poder acordar e respirar, ela é uma dádiva. Ela já é um motivo de gratidão pelo simples fato de você existir. Olha só, existe uma fonte criadora que manifestou toda essa realidade, na qual eu, por um processo de individualização para experienciação do próprio sagrado do divino em mim, tive a oportunidade de existir. Então, estou aqui agora gravando essa aula aqui e sei que eu existo. Por quê? Penso, logo existo. Se a gente parar para analisar, nós tivemos a oportunidade de existir, nós somos uma consciência. Por sermos uma consciência, nos foi dado uma dádiva, uma oportunidade de existir. E aí a gente começa a observar que no simples acontecimento da vida, há sempre um motivo para ser grato. E aí você começa você vai perceber que de tanto você praticar a gratidão, você vai perceber que há motivo para ser grato em todas as coisas. Até nos momentos desafiadores, nos momentos difíceis. Tem algo para ser aprendido, superado, elevado, por mais desafiador que seja. E essa frequência, depois de um determinado tempo, tem a capacidade de alterar todos à sua volta. Você percebe as pessoas mais alegres, mais felizes, fazendo questão da sua presença, te agradecendo, te servindo bem,
te tratando bem, e você fica, gente, o que está acontecendo de diferente? Cara, a tua frequência. É natural que em um determinado ponto desse trabalho, desses desafios, da gratidão e de se manter ali, né, buscar enxergar o lado bom das coisas, mesmo nos momentos desafiadores, tem uma recompensa. Por que não aqui tem uma recompensa? Volta lá, se você não assistiu ainda, volta lá no canal lá que tem o vídeo falando sobre a lei da compensação, que está ligado diretamente à lei da causa e efeito, à lei da atração. Tudo aquilo que você faz volta para você como recompensa por causa da lei da compensação, que tende a buscar o equilíbrio, a compensação. A lei da causa e efeito, toda ação gera uma reação. A lei da atração, semelhante atrai semelhante. Então vai chegar um momento que você vai estar vibrando nessa frequência, naturalmente vai acontecer o quê? Naturalmente vai acontecer de você se manter nesse estado e atrair isso para você. Show de bola? Número 3, você não precisa lutar contra emoções. O caminho não é reprimir nem negar. Lembra lá o que eu falei? Você ainda é um ser humano, você está num processo. Nós estamos no processo. Então não é simplesmente, eu vou negar que eu estou triste aqui, que eu estou ansioso. Não. Você não precisa negar nem reprimir aquela emoção. Mas você precisa observar. Como é que eu estou me sentindo agora? Eu estou ansioso. Então primeiro você observa, porque quando você observa, você se coloca no papel de observador. Você sai do papel ali de coadjuvante, onde você é arrastado pelas circunstâncias da vida, e você passa a estar no estado de observador. Quem é o observador? O observador é aquele que vem antes do pensamento. Você não é o seu pensamento. Você está antes, você vem antes do seu pensamento. Porque quem está pensando? É uma boa pergunta para refletir, né? Quem está pensando aí por você? Então, logo, você começa a perceber que você tem pensamentos, mas que você não é o seu pensamento. Pensamentos vêm e vão. Logo, quando você passa a observar, você passa a perceber. Percepção. Eu estou me sentindo assim. Aí você acolhe aquele sentimento. Tudo bem, eu estou me sentindo ansioso, mas eu acolho a minha ansiedade. Eu sei que ela tem um propósito na minha vida. O que que essa ansiedade está querendo me dizer? Só de você olhar e observar, você já está dando atenção para aquilo. E natural que, quando você busque cada vez mais essa compreensão de observar, acolher e buscar elevar a sua frequência, seja fazendo algo que você goste, como a gente já comentou aqui algumas vezes, né? Quando a gente se sente triste, ansioso, com raiva, às vezes respirar é muito bom. Respirar 3 vezes, sair, dar uma volta no parque, colocar um filme, ouvir uma música. Eu gosto muito de ouvir música. Nossa, como a música tem a capacidade de elevar a frequência. Você sai daquele estado. E fazendo esse exercício, você vai perceber que aquilo que antes te incomodava passa a ser absorvido, integrado, porque você está dando ouvido. E aquela emoção, muitas das vezes, ela só quer ser ouvida. Ó, eu estou aqui. E você passa a percebê-la, passa a acolhê-la, elevar a sua frequência, começa a transmutar aquela energia numa energia mais elevada. Então, é observar, acolher e elevar a frequência. A energia, então, naturalmente se transforma. Tá vendo? Olha o tanto que é importante a gente entender as leis do universo. A lei do universo vai dizer para a gente por que acontece e vai dizer como a gente pode transformar, mudar aquela energia ao ponto da gente ser beneficiado por ela. Que é transmutar, transformar. Número 4. Pequenas mudanças geram grandes transformações. Isso aqui é uma bênção, é uma dádiva nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque pequenas mudanças, 1% melhor a cada dia, geram grandes transformações. Você não precisa ficar ansioso querendo mudar a sua vida radicalmente, principalmente por conta da comparação, por conta da opinião alheia que diz para você que você já está muito velho ou que já está muito tarde.
ou que você já perdeu as oportunidades da vida. Não existe isso. Cada ser humano tem o seu time. E o time é justamente o que vai definir qual é o momento que a sua lótus, a sua flor de lótus vai desabrochar, o seu despertar vai desabrochar, e a sua consciência vai se iluminar, que basicamente é o conhecimento ilumina as sombras, o medo na sua consciência, ao ponto de você viver em estado de gratidão, de tranquilidade. Olha só, uma única mudança de estado interno pode alterar decisões, atitudes, resultado e relações. Uma única mudança de estado interno pode alterar decisões, atitudes, resultados e relações, gente. A mudança começa dentro e depois se manifesta fora. Eu tenho falado e repetido isso diversas vezes. Quer mudar fora, você precisa mudar dentro. Quer saber como é que você está por dentro? Olha como está fora. Olha como estão as suas emoções. Quais emoções estão predominando no seu ser, no seu dia a dia? Como estão os seus resultados? Ai, não, mas cara, como é que eu faço para mudar essa realidade? Muda dentro. Cada transformação começa com pequenos passos. Você se prontificar a ser 1% melhor a cada dia. Servir melhor, entregar melhor, estudar, conectar, trazer conhecimento, autoconhecimento para você ir melhorando. Ó, pô, aprendi sobre isso aqui, sobre isso aqui. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Eu falo isso com conhecimento de causa para vocês. Olha, estou com 34 anos. Eu comecei essa jornada. Eu acho que deve ter uns 15 anos, 12 anos. E assim, eu já vi várias coisas muito doidas, assim, né? Muito doidas acontecerem. Que sentido? Milagres, transformações, coisas assim de olhar, caraca, como isso é possível? Só é possível porque realmente há uma grande inteligência por trás disso, movimentando todo esse universo, as leis. E apesar desse tempo todo estar conectado com esse conhecimento e até hoje falando da mesma coisa, estudando a mesma coisa, eu percebo que já se passaram muitos anos e as verdadeiras transformações, grandes transformações, eu estou começando a perceber agora, depois de muito tempo caminhando. Ou seja, não tem um time exato. Ai, você vai ter o time, as transformações vão começar a acontecer com 1 ano, 2 anos. Não sei, não tem como. Tem gente que acontece muito rápido, tem gente que demora um pouco mais. Cada um tem o seu time, o seu tempo. Mas uma coisa é garantido: quanto mais você se concentra na transformação, na mudança, no crescimento, em se tornar 1% melhor a cada dia, dentro, você vai perceber que o resultado vai mudar fora. Eu tenho certeza que vocês já presenciaram coisas incríveis, como já deram vários depoimentos aqui no nosso encontro ao vivo, de transformações e coisas assim incríveis que chega e gera aquele sentimento de gratidão. Para a gente manter esse estado, a gente precisa se exercitar, trabalhar a nossa frequência, trabalhar a nossa vibração. E essa mudança no seu interior vai transformar o seu exterior. Show de bola? Então, show demais. Antes da gente partir aqui para a nossa segunda fase, eu vou deixar uma reflexão aqui para você que está assistindo o vídeo, a gravação desse vídeo pelo YouTube, para que você possa refletir. Primeira reflexão: como costumo lidar com emoções densas? Pergunta para você se responder. Como costumo lidar com emoções densas? Número 2. Tento lutar contra elas ou transformá-las? Normalmente a gente acaba lutando. Mas lembrem-se, é um exercício. Não precisa ficar ansioso para poder já estar trabalhando nesse estado. Mas se exercita. Lembra lá da aula, certo? Tem um resumo no e-book. Para nisso, quem quiser o e-book. Tem o link do grupo aqui do nossos encontros, ao vivo, tá? Só você clicar no link, entrar no grupo, participar, gratuito. Lá a gente coloca a apostila e tem as reflexões também.
e os estudos para você poder revisar. Número 3, que práticas me ajudam a elevar minha energia? Andar de bicicleta, meditar, ouvir música, sair para passear com o cachorro, pisar o pé na grama, ficar com seu companheiro, sua companheira, sair com os amigos, não sei. Que práticas podem te ajudar a elevar a frequência? Número 4, já percebi como o meu estado interno muda o ambiente ao meu redor? Você já percebeu? Quando você está bem, as pessoas ao seu redor, você tem o poder de influenciar essas pessoas? Quando você está mal também? Aí não, por que que isso acontece? Pessoal, vou entregar uma parada para vocês aqui. Ouro. Quando você está consciente, tá? Consciência. O que é estar consciente? É observar, estar no estado de observador das suas emoções, do seu estado vibracional. Não tô bem. Ó, não tô bem, tô muito bem. Nossa. Quando você está consciente, passa a observar. Lembra lá? Observar, acolher, transmutar. Quando você observa, você toma consciência. Quando você está num ambiente que normalmente a maioria das pessoas não está consciente das coisas, a maioria ainda é assim. Você, por estar consciente, você tem um certo domínio, influência naquele campo vibratório daquele ambiente. Logo, você, por estar em estado consciente, a sua energia afeta o ambiente. Por quê? Muitas das pessoas, tá? Não estou generalizando, que a gente sabe que tem as pessoas, muito tem se evoluído nessa busca pelo autoconhecimento e isso é maravilhoso. Mas a gente ainda sabe, é uma realidade. A maioria das pessoas ainda está inconsciente das coisas, vai vivendo no automático. Quando tem uma pessoa dentro do ambiente que ela está consciente, ela tem a capacidade de alterar a realidade daquele local. Porque a maioria está inconsciente, não está sabendo o que está acontecendo. Como você está consciente, você pode transformar, transmutar a energia daquele lugar. E eu já vi isso acontecer na prática. Tanto que é o exemplo que eu estou dando para vocês. No final de semana eu vivi muito isso na prática, de ficar observando, gente, o que está acontecendo comigo? Que estado de gratidão é esse? Gratidão por tudo, sabe? Eu olhava, sorria, pensando, gente, mas, cara, gratidão. Gratidão, porque foi esse insight, né, de pensar na vida, de estar ali, de existir. Pensar, o mundo pode estar indo lá fora. O mundo pode estar desabando. Até fica a dica, né? Independente das situações que estão acontecendo no planeta, não adianta você entrar nessa frequência, é você entrar na armadilha. Vibrar na frequência do medo, da ansiedade, o mundo está acabando, enfim, meu amigo. O reino dos céus está na consciência. É o seu estado de consciência. Buscai-vos o primeiro o reino dos céus, e o resto vos serás acrescido. O reino dos céus não é um lugar onde você não sai daqui. É um estado de consciência. Independente de onde você estiver, você pode estar no céu, você pode estar no inferno. Os dois mundos, as duas realidades acontecem dentro da sua consciência. Você pode estar na Terra e viver um inferno na Terra. Porque com pensamentos negativos, com situações negativas. Ou você pode estar ó, em paz, grato. Então, primeiro você tem que buscar o reino da paz, da consciência. E o resto vai ser acrescido. Olha só que interessante. Você está no estado de gratidão, de consciência, tá bem, pleno, feliz ali com a vida, grato com as situações. Fala, cara, eu confio, eu tenho fé, as coisas estão sendo guiadas por um propósito maior. Eu sou grato pela vida, eu sou grato. E vai trabalhando a afirmação. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou grato, eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou saudável. Cara, tem inúmeros depoimentos aí já de pessoas que viveram situações muito desafiadoras. Situações de vida muito desafiadoras, entre risco de vida ou morte. E com pensamentos positivos trabalharam. Eu ouvi, olha, cara, que interessante. Eu ouvi no final de semana uma história dessa. Não vou entrar, depois eu conto essa história, mas uma pessoa que estava numa situação bem desafiadora, de saúde, os amigos falaram, cara, nós vamos trabalhar muito essa questão da energia. E foi trabalhando essa energia. Cara, a pessoa praticamente se curou. Ela foi fazer um outro diagnóstico lá e descobriu que era uma coisa mais simples do que antes que tinha, né? É incrível o poder da nossa mente, da intenção e a energia que o nosso coração emana, né? Os pensamentos geram sentimentos, os sentimentos se manifestam através das ações. É o grande gerador de energia, o coração, de frequência eletromagnética, você acaba mudando a atmosfera. Nós somos seres incríveis, pessoal. Nós somos seres humanos, seres que
são dotados de uma alta capacidade. A gente usa pouquíssima porcentagem dessa capacidade. Mas à medida que a gente vai trabalhando essas emoções, esses sentimentos, a nossa mentalidade, nosso autoconhecimento, a gente vai evoluindo. Tá tudo bem evoluir, faz parte. Não é uma parada surreal. É você buscar ser 1% melhor a cada dia. Show? Então, para você que nos assistiu aqui, gratidão pela presença. Fica aí a dica, tem outros vídeos aqui no canal também, falando de várias outras leis. Nós vemos estudando alguns livros também e trocando insights aqui. Então, se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aí o seu like. Se quiser sugerir um tema para que a gente possa falar ou compartilhar uma experiência onde você percebeu um grande acontecimento, um milagre na sua vida, através do uso consciente aí, da gratidão, das boas energias, compartilhe aqui nos comentários. Show de bola? Gratidão e até o nosso próximo vídeo.